sejam muito bem-vindos ao Papo de Galo, o multicast feito para quem curte comunicação. No Papo de hoje, a gente vai falar sobre a poderosa relação entre a comunicação e o esporte. Você já parou para pensar como elas andam de mãos dadas? Não é só sobre marca estampada na camisa ou propaganda no intervalo. A comunicação ajuda o esporte a crescer, traz visibilidade para atletas e também auxilia a popularizar modalidades até então pouco conhecidas. E para deixar esse papo ainda mais completo, trouxemos um convidado que vive esse universo do esporte de bem perto. O Cação, que é estudante de jornalismo aqui no UFN e influenciador com mais de 825 mil seguidores no TikTok, sempre produzindo conteúdo sobre esporte e levando informação e entretenimento para muita gente. E aí, Cação, como é que tu tá, cara? E aí, pessoal, tranquilo? Prazer estar aqui no Papo de Galo, a gente falar um pouco sobre esporte e comunicação, né? Que andam lado a lado, sempre muito bom conversar sobre. Com certeza. E para completar a bancada, a gente também trouxe o Gabriel, que já é participante aqui do Papo de Galo. Estamos aqui faz tempo, mas quero pedir desculpa com as minha voz, mas seguimos. Com certeza. Imagina aí. A comunicação é uma ferramenta fundamental em qualquer profissão, mas ganha ainda mais destaque quando envolve exposição pública, como na arbitragem e no influenciador digital. Saber se comunicar bem pode fazer toda a diferença no dia a dia e também na imagem profissional. Então, para começar, Cação, como é a comunicação no teu dia a dia e como ela afeta ele? A comunicação, no meu dia a dia, ela está presente desde quando a gente acorda e vai dormir, né? Ainda mais numa rotina pesada, assim, de conteúdo, porque acordo já me atualizando, aí gravo 2, 3, 4, 5, dependendo do dia, vai 10 ou mais vídeos. E sempre acaba no final do dia com o mercado da bola, então a gente se atualiza, comunica, publica, programa para o Instagram para postar no outro dia. Então a gente se acorda e termina o dia comunicando, né? Então Com certeza. É um dia que nunca acaba, né? Com certeza. E a gente, os criadores de conteúdo, eles têm uma grande influência, principalmente nas redes sociais, né? Como tu mesmo já nos falou sobre tua grande influência nas mídias. E vocês têm um papel muito importante na formação de opinião das pessoas. E, geralmente, a opinião de vocês pode acabar acarretando na popularidade, alguma coisa assim, dos atletas, da comissão técnica, ou até mesmo da diretoria. E a gente tem uma pergunta para ti. Como tu acha que os teus vídeos, as tuas opiniões, assim, ou até as tuas informações podem acabar acarretando e influenciando a opinião das pessoas no mundo do esporte? Olha, eu sempre procuro dosar bem, né? Porque, claro, em alguns momentos, todo mundo sabe o meu time, né? Eu sou gremista e o Grêmio perde, o Grêmio tem uma atuação ruim, eu fico chateado e às vezes a gente até se revolta e perde a linha comunicando. Teve diversas vezes que eu perdi a linha, parei, pausei e gravei de novo, recomecei porque eu vejo que às vezes impacta muito na opinião das pessoas e eu não gosto de disseminar ódio, né? É uma coisa que muita gente cresce através disso, mas eu acho que é antiético. Eu sou estudante, sou acadêmico de jornalismo, né? A gente aprende isso direto, né? Porque uma coisa é tu dar a tua opinião, uma coisa é tu comentar e a outra coisa é tu influenciar o ódio, né? Isso daí eu jamais vou querer pro meu perfil, né? Então, com certeza. Tem que dosar bem. E tipo, alguma vez alguém já chegou assim pra ti e falou, por causa do teu vídeo eu pensei isso? Já, mas foi pro lado bom, sabe? Foi pro lado bom, foi numa análise que eu tava fazendo de um jogador, foi até do Cuiabano, que depois ele foi pro Botafogo. E até ele gostou do vídeo, que hoje a gente se dá bem e tal, é um cara muito gente boa, bacana e até dá para trazer um exemplo de ontem. Ontem eu pensei 2 vezes em gravar um vídeo do Lucas Arcanjo, né? Porque ele falhou no gol, foi uma eliminação triste, dolorida pro Vitória. Só que eu pensei, eu tenho uma relação legal com o cara, né? Eu não posso estragar isso e sei que é uma coisa que ele não queria fazer, não foi algo por gosto, né? A torcida do Vitória que fique chateada, fique influenciada pelo pessoal que cobra o Vitória, não precisa ficar influenciado por mim, né? Até porque podia pesar no lado profissional dele também, né? Exato. Sim, o Lucas Arcanjo, como a gente sabe, é um grande goleiro e as críticas são normais, né? Mas, por exemplo, como tu mesmo disse, as pessoas poderiam acabar se influenciando, como tu é uma pessoa de grande repercussão na internet, poderia acabar influenciando as pessoas a atacar o ódio ou zoar o goleiro, que é uma coisa que afetaria a imagem dele, né? Sim. Como podemos dizer. É que todo goleiro
Uma vez vai Uma vez a passar. falhar, né? Tu que é Exato. goleiro já deve Bah, ter passado Tá também. louco, Com já certeza. falei em final contra chileno, perdi um título por um time do Chile. Tá louco. Não, é normal. O goleiro, se tá lá, é pra falhar, né? Exato, acontece. Claro. E voltando naquela questão da disseminação de ódio, que é tu tá no ambiente da internet, é muito normal receber comentários que tu não gosta, negativos, referente ao teu trabalho. Tu já recebeu algum comentário que fez tu mudar a forma de tu se comunicar ou de produzir o teu conteúdo? Bah, agora me pegasse. Eu já recebi vários comentários assim de... Só que aí depois a gente para e analisa, porque às vezes Por exemplo, teve eu postei uma notícia do Flamengo, agora eu não lembro qual que era, e o cara não gostou. Era de um jogador importante do Flamengo, acho que era do Gabigol, que podia sair, e realmente saiu. E o cara não gostou e foi no meu direct me xingar. Só que aí eu pensei, pô, pode ter pegado o lado do torcedor do cara, né? Sim. E não o lado da informação tá errada, porque acabou acontecendo. O Gabigol terminou o contrato dele e saiu do Cruzeiro. Saiu. Então, é uma coisa que, claro, tem que aprender a lidar. Eu, graças a Deus, tenho a cabeça muito tranquila e muito aberta para isso. Às vezes, eu lembro que teve um dia, o Inter... um árbitro deu um pênalti assim pro Inter, ou foi até no Grenal, e aí eu falei alguma coisa referente ao D'Alessandro. E teve um torcedor do Inter que, me descascou, né? Só que eu respondi ele numa baita tranquilidade, ainda dei risada e depois ele trocou uma ideia super tranquila comigo. Então, às vezes, é mais pelo lado do torcedor, assim, quando pega o coração, né? Quando pega a emoção do coração, mas eu sempre lidei com tranquilidade, nunca discuti com ninguém na internet, nem com influenciador e nem com o pessoal que me assiste, né? Nem com o ouvinte. Isso é muito bom, por causa que muitos influenciadores acabam se sentindo, né, pela Exato. questão dos comentários negativos, né? E como eu tô começando agora também nesse mundo, eu pretendo continuar também, a melhor coisa é nem ligar, né? Já recebi Exato. alguns comentários negativos, mas como eu tô muito menos tempo, eu ainda tô aprendendo a lidar com isso. Sim. Mas eu sinto que é uma coisa normal que a gente tá lá para se expor, né? É uma coisa que a gente vai se acostumando também. Claro que no início eu recebi diversas críticas que eu pensava, será que eu estou fazendo tão errado assim, sabe? Mas aí depois a gente analisa, vê o que errou, vê o roteiro que foi feito, rever o vídeo, procura acertar em tal coisa, em tal jeito de comunicar. É basicamente isso, mas com a experiência a gente vai começando a abrir a mente assim, e se chega alguma coisa muito ofensiva, aí claro, nem dá bola, mas se chega alguma coisa que dá pra tu dialogar com a pessoa, Sim. aí tá tranquilo. Claro. Mas, tipo, receber um comentário a ponto de fazer tu mudar a forma de fazer vídeo, tu não recebeu, não chegou a receber. Pois é, não. Claro, já teve dicas assim, que nem quando eu fazia o Por Onde Anda, fala onde é que o cara se aposentou, porque às vezes eu só falava assim, não, ele tá aposentado. Aí depois eu Sim. comecei a falar, não, se aposentou em tal time, em tal ano, mas era basicamente isso. E no nosso mundo dos esportes, a gente tem vários parceiros, né, patrocinadores e diversas coisas assim que contribuem para o andamento do esporte, porque sem patrocínio não teria nada disso que a gente consegue ver hoje em dia. A gente tem um exemplo que é o Banco do Brasil, que patrocina as equipes da seleção brasileira, seja em atividades olímpicas, essas coisas, há mais de 20 anos. Aí, o Banco do Brasil, ele amplia para todas as modalidades, né? Eles criaram o Squad BB, que é um programa meio que direcionado aos atletas, que ele influencia os atletas a se comunicarem e dar apoio para que eles sejam mais presentes nas redes sociais e também acredito que seja um patrocínio também para ajudar e incentivar os atletas, né? Então eu acho isso do Banco do Brasil bem interessante, que é um case de sucesso assim no Brasil. Sim. Se tu falar em esportes olímpicos, as marcas que tu mais lembra, para mim pelo menos, é o Banco do Brasil e a Guaraná Das Antártica. equipes de vôlei, principalmente, dos outros esportes olímpicos. Isso é um baita incentivo, né? Ainda mais que até os atletas olímpicos, eles falam em diversas entrevistas, né? Que às vezes falta o apoio e patrocínio, o Banco do Brasil tá aí, né? Pois é, essa mesmo era a nossa pergunta, né? Opa. Tranquilo, que era a nossa pergunta como vocês mais ou menos pensam, assim, como vocês veem o papel das marcas na profissionalização da comunicação no esporte, assim? Qual é mais ou menos a opinião de vocês? Isso, Assim, que trabalham com isso. tu diz na formação do atleta ou do comunicador também junto? Da forma do comunicador, dos atletas, tudo em geral, assim. É muito importante, né? Porque a comunicação e, claro, a propaganda, ela tá em tudo, né? Então, tu vai ali que nem o exemplo agora do Banco do Brasil para os atletas olímpicos,
a gente vê que não é uma opinião é uma opinião totalmente popular, né? Que às vezes falta incentivo, só que nessas iniciativas com certeza faz o atleta se sentir mais valorizado, faz o atleta também estar presente, que hoje é de extrema importância, acredito que não só para o jogador, mas para diversas outras opções, outras profissões, há uma presença digital, né? Então, tu tá ali no Instagram, ou talvez até no TikTok, no YouTube, e tu tá falando da tua rotina como jogador de vôlei, por exemplo, e tu inserir alguma coisa do Banco do Brasil, já é totalmente relevante para o teu público, para tua audiência e para ti mesmo, né? Porque é uma conquista pessoal, E né? passa uma credibilidade maior também. Exato, total. Com certeza. E como que tu vê o papel das marcas na profissionalização de outras modalidades que não sejam só o futebol, por exemplo? Como o Banco do Brasil, ele apoia diversas modalidades que não sejam só as tradicionais, ele acaba trazendo visibilidade. Como é que tu vê o papel das marcas nesse quesito? Outros esportes, assim, claro, tem alguns que a gente vê de perto até, que é o pádel, né? O pádel é um desses que está recém se popularizando, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas com certeza vai parar o Brasil. E nesse começo a gente viu bastante marca daqui do Rio Grande do Sul mesmo apoiando, né? E apoiando o crescimento, a KTO, promovendo diversos torneios por aí, e bancando também os torneios. Então isso daí é de extrema importância, né? Até para popularizar mais um esporte que muita gente pratica, né? A gente vê hoje deve ter mais de 10 quadras em uma cidade só. Pois é, eu tenho um exemplo também do Clube Dores, né? Que é aqui em Santa Maria, que tem as quadras de pádel e de beach tênis, tem lá o patrocínio da KTO. Claro. E O pádel teve um boom muito rápido, né? Sim. Tipo, mal iniciou e ele já popularizou muito rápido. Pois é, que ele já Isso é existia há muito muito rápido. tempo, só que ele começou a ficar popular do nada, Isso assim. foi do nada, assim. Tinha muito que campeonato de apareceu. pádel lá no Pelé, aqui em Terapigato. Ah, é. Tinha muito campeonato de pádel lá. Fui lá ver meu amigo um dia. O cara jogava, era meio que profissional, assim, pádel. Que massa. E agora vamos falar de uma área que é mais próxima à tua área, né? Que é mais do futebol, né? Sim. E a gente vai falar um pouco sobre o futebol, mais ou menos o futebol feminino, né? Que é uma coisa que está crescendo muito no Brasil. E como tu pensa que a publicidade, a comunicação pode ter contribuído para o Brasil virar sede da Copa do Mundo Feminina de 2027? Olha, a gente tá também no país do futebol, né? Isso daí também é uma coisa muito relevante. E o futebol feminino do Brasil, ele vem tendo um grande desenvolvimento tanto na popularização, até o desenvolvimento do futebol feminino, ele está melhorando em tudo, né? Na estrutura dos clubes, no investimento dos clubes, porque agora os clubes têm que ter um clube feminino, né? E a gente viu esse reflexo até agora nas Olimpíadas, né? Foi as Olimpíadas que o Brasil ficou em segundo, né? Isso, no feminino, ficou em né? segundo. Perdeu para a França, né? Ganhou perdeu da pra Espanha, França. né? Exato. Ganhou 2. Foi pra Então, Espanha? Ganhou da Espanha. ganhou da a Espanha. Espanha da Espanha perdeu pra Que era a França. favorita. né? Sim, Ganhou. foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, as pessoas Surpreendeu começaram a todo assistir mundo. muito mais, né? Exato, e chamava a torcida, né? Até o pessoal que não acompanhava, às vezes não era nem pelo que fala muito óbvio do preconceito, mas às vezes não assistia por não ter uma divulgação grande, igual teve depois das Olimpíadas, né? Pois é. E igual teve também pela campanha das Olimpíadas, né? Então, né, é de extrema importância, assim, e isso muda a estrutura do clube, muda também a estrutura de vida do atleta, da atleta, no caso, e também traz esse incentivo que é uma conquista e tanto para o futebol feminino, né? Trazer Falando a Copa por do Mundo mim, para por cá. exemplo, falando Claro. por mim, eu não acompanhava muito o futebol Sim. feminino. Daí depois da vitória contra a Espanha, eu comecei a me interessar mais e eu assisti os jogos daí. Depois acho que foi... O que faz mesmo foi contra a Espanha, que eu nem me lembro mais. O quê? Das foi? Olimpíadas. Que Foi na semi, não foi? ganharam de 4 a Na 2 semi? da Espanha na semi. Daí eu assistia, eu nem assisti a Tipo final, sabe? assim, era quase... Impossível, Certo que é aquela perder, Certo que ia Alexa, perder, né? tipo, eu assisti Tinha- desacreditada. Não, e pra assim. mim, onde tem seleção brasileira, eu tô assistindo. Eu É, tô, foi tipo 4 a 2, não, tipo, não foi um placar 1 a 0 Tinha só as melhores do seguraram. mundo lá, né? E a A Lorena Foi Itana, 4 a 2 fechando pra o gol. mais, assim, É, tipo, ia mais. ia. E é uma coisa que ajuda muito na evolução. Inclusive, a seleção feminina ganhou dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, esses dias. Exato. Foi a primeira vitória da seleção. Aham. 2-1, não foi? Eu vi. 2-1 no território Foi mesmo. americano. Aham. Primeira vitória da seleção feminina lá.
É bom ver. Até eu também comecei a... Eu não assistia tanto a seleção feminina, assistia mais o Grêmio. Bah, sempre. Grêmio, se estiver jogando xadrez, eu tô assistindo. Mas aí a seleção feminina também comecei a acompanhar mais depois das Olimpíadas, porque, bem, foi bacana demais. O crescimento foi muito grande naquelas Tem Olimpíadas. time de esportes do Grêmio, né? Ah, é. Valorante, E também Fortnite. quando as marcas acabam patrocinando os times femininos, eles têm muito mais apoio, porque normalmente agora eles não aparecem porque eles não têm grana, né, para investir em propaganda e publicidade. Mas tipo, quando entra uma marca, por exemplo, a Guaraná, eu acho que é a maior que apoia muito o futebol feminino. Inclusive tem também a questão do futsal nas Olimpíadas, que ficou bem triste de não ser esporte olímpico. Mas que a Guaraná apoia tanto que ela puxa outras marcas ela convida para participar e também patrocinarem para ajudar a alavancar o futebol feminino. Que tem uma propaganda que a Guaraná fez, que é Olha para Elas, né? Eu vi Convidou, essa tipo assim, marcas a patrocinarem as meninas e para daí. Não é ajudar tão e antiga assim, né? popularizar. Não é tão antiga. Não é, acho que foi da última Copa, eu acho. 2023. Última Copa Feminina, né? Foi 23, vai ser 27. 23. 23. E aí também fez uma propaganda, tipo, rindo da situação, que era das gurias, tipo, abrindo uma lata de Guaraná, servindo num copo e tomando. E aí no final dizia assim, elas também servem para abrir um Guaraná e fazer, tipo, que nem qualquer outro faz. Sim. Uma jogada genial, né? E essa presença, tipo, é muito importante no apoio. O Corinthians feminino também é bem forte. Tem equipes, né, que são fortes, não são fortes no masculino, mas no feminino são muito fortes, né? Ferroviária, né? Ferroviária, até no Rio Grande do Sul tem o Brasil de Farroupilha, que joga o Brasileirão. O Ferroviária é forte também. Ferroviária foi campeão da Liberta, ou final da Liberta, não lembro Acho que agora. finalista. Acho que foi finalista. E é só assim que o futebol feminino pode crescer, né, com apoio. Mas como tu vê o papel dos influenciadores e dos comentaristas, enfim, nesse crescimento do futebol feminino, por exemplo, deles falarem sobre, o Brasil ganhou, a seleção ganhou, as gurias ganharam, ou tem Copa em 2027, acompanhar as meninas. O que tu acha que isso pode ajudar? Eu acho que falta, né, um pouco desse apoio, principalmente do pessoal da parte dos influenciadores. Até falo por mim, que eu cubro mais transferência do que comentário de jogo e tal. Mas vejo bastante gente que poderia estar alavancando também, poderia estar comentando sobre. E às vezes falta, né? Eu acompanho, até pelo pessoal que é próximo a mim e cria conteúdo, eu vejo mais as próprias mulheres que criam conteúdo que falam de futebol feminino, né? E é difícil a gente ver uma figura masculina falando. E às vezes, até na TV, às vezes é um comentário breve e depois, parte para outra coisa. Tipo, esporte, geralmente futebol masculino. Exato. Né? Na Champions League, teve bastante divulgação da Champions feminina. Sim. O cara lá, o The Last of Us. O André Henry, ele falou bastante da futebol, tipo, vai ter final, vai ter semifinal, do Barcelona lá, né, que tem as mais. O Barcelona feminino é o que tem aí, como é que é? Inclusive Putela, perdeu, a Etana, perderam, deu 1 a 0. Perderam pra quem? Pro Arsenal. Pro Arsenal. Tá na final agora, não é? É isso aí, né? Mas aqui no Brasil, acho que a divulgação pro futebol feminino do Brasil falta bastante. É muito escasso. É bem fraca, muito né? escasso. Falando muito tanto do local. na mídia tradicional, tanto pro digital, né? Exatamente. O Inter Santa Maria só foi ter time feminino de novo, né? Tinha antigamente, mas no Sub-17 ano passado. Disputou o Gauchão de primeira divisão. Inclusive, como uma forma da disparidade das equipes, é que o Inter Santa Maria tomou 6 do Grêmio. 6-1. 6-0. Isso acontece muito no futebol feminino. Principalmente aqui, né? Ou a nível estadual, na verdade, né? A nível estadual, tem uns que tem um apoio gigantesco, que a preparação das gurias é muito diferente das... Uma coisa que também ajuda um pouquinho é começar a ter no FIFA agora também. Que o cara conhece bastante, né? Tem os times, tem as cartinhas das gurias lá da Europa, que são muito boas. Dá pra misturar os times. Eu, por exemplo, no meu time do Ultimate Team que eu jogava, né? Eu parei de jogar porque eu me estressei muito, eu tinha um monte de jogo, meu time era muito... Tinha a Aitana lá, a Alexa, que eram muito boas, assim. Eu tinha a Alexa no meu time. Eu tinha aquela do Chelsea, que é bem... Caixauí. Essa aí era boa, que era da França, né? Não tinha Catoto também? Tem tudo. Não sou o nome de que time é Catoto, essa daí eu tiro do meu time também. Mas mudando de assunto, de uns tempos pra cá, a gente tem visto muito o crescimento das bets no futebol. Sabia que ia falar das bets. E como tu enxerga esse crescimento
tipo, tão grande que de uma hora para cá quase todos os times do Brasileirão são patrocinados por casa de aposta. Inclusive, eu vi que eles assinaram para diminuir, né, a publicidade das casas de aposta. Então, como é que tu vê a presença das bets nos campeonatos? Olha, eu tenho uma opinião bem popular, assim. Não é que eu apoio, mas tem que ter. Hoje em dia, pro futebol brasileiro se manter, tem que ter. Tanto que sobre esse abaixo-assinado que fizeram para diminuir o tanto de publicidade, tanto no jogo quanto nas camisas dos times, eu vi um comentário ontem da Chapecoense contra esse movimento, e a gente até entende o porquê. As casas hoje, o que elas patrocinam de clube são valores assim que muito clube nunca recebeu na vida. Sim. A gente vê um Botafogo. Botafogo é um clube gigantesco, o Santos é um clube gigantesco, o Grêmio, o Inter. Agora com as casas de aposta receberam valores que nunca receberam na vida. E isso tu investe tanto nos jogadores, tu investe na estrutura do teu clube, tu investe até no próprio departamento inteiro de futebol, né? Então são coisas que hoje em dia, mesmo com essa opinião que é até um pouco impopular, tá tendo CPI das bets e tal, eu acredito que a publicidade, do jeito que ela é divulgada pelos clubes, ela tem que seguir tendo. E o jeito que ela é divulgada também pelos canais de esporte também, porque no canal de esporte tu divulga a aposta esportiva, né? E a aposta esportiva é um estudo. Não é um tigrinho, não é um campo minado que aquilo ali é um iGame, né? Aquilo ali realmente é para tu perder. Mas a aposta esportiva tu pode perder quanto tu pode ganhar muito tendo um estudo e tu se prevenindo, claro, né? Claro, o futebol é um jogo que não tem resultado garantido, mas dá para ter uma noção. Claro. Assim, tipo, por exemplo, vamos supor que o Inter vai pegar a Portuguesa hoje em dia. É muito provável que o Inter vai ganhar. Sim. Tanto que até a própria casa já bota as odds muito baixas. Que é a probabilidade, né? Probabilidade da vitória. E aí tu aposta em escanteio, com certeza tu vai pegar um jogo ali da Série B, agora até Ferroviária e, sei lá, Paysandu, Coritiba. Tu sabe que vai ter mais de 4 escanteios no primeiro tempo pro Coritiba, se o Coritiba for o mandante, sabe? Então são coisas que ela está sendo, claro, ela é dosada, né? E o pessoal fala de receber por perda e tal, isso daí tudo a gente vê, está escancarado na nossa frente, mas não tem o que fazer, é o modelo de negócio deles, né? E é um modelo que eles oferecem até para até porque eles não pra querem grande perder mídia, também, né? Claro, exato. Eles não vão fazer um negócio para perder, né? Exato. Exatamente. Mas também traz muita polêmica, né? Na questão de manipulação dos jogos. Pois é, isso daí é uma coisa que dava para pouco. falar também, porque essa parte da manipulação dos jogos, eu acho que ela é muito bem investigada. A gente viu o Enio agora na primeira e na quarta rodada do Brasileirão, o pessoal já suspeitou, foram lá, pegaram, recolheram o celular dele e da esposa e estão investigando. Bruno Henrique estão investigando talvez até a bisavó do Bruno Henrique, sabe? Então, a aposta esportiva, ela é muito bem, ela está sendo bem efetuada aqui no Brasil, a aposta esportiva. Aí as outras já não dá para saber muito. As outras não tem como. Muito como está sendo, né? E no mercado da bola, falando do mercado da bola, quais os maiores desafios de tu comunicar num ambiente tão competitivo? Porque hoje a gente tem muitos influenciadores que fazem o mesmo trabalho. Quais as maiores dificuldades que tu encontra para se destacar, assim, diante de tantos? Olha, eu gosto muito de apurar, e quando eu apuro, eu gosto de ser muito certeiro, sabe? Já tem uma história que às vezes eu conto, eu vou contar aqui também. Quando eu fazia eu acho que 1 ano e meio, e eu recém tinha começado a ter uma relação boa com fonte, né? Às vezes alguma coisa chegava, mas eu não tinha aquela relação de mandar um bom dia, uma boa tarde pro pessoal. E aí eu recebi uma informação muito forte, assim, muito boa, e eu recebi antes do Fabrício Romano. O Fabrício Romano que é um... Exatamente. Teve um cara que ele me mandou mensagem, ele falou assim, Cação, eu tenho uma boa pra ti. Internacional, tipo, nem era a ver com o futebol brasileiro. O Laporte tá saindo do Manchester City e tá indo pro Al Nassr. E aí eu, será? Aí fui pesquisei no Twitter, aí fui nos recentes, fui em tudo que é lugar, não tinha nada sobre isso, né? E eu sei que esse cara realmente tinha contato com o jogador, porque se entrar no perfil dele tem foto com Alisson, Alex Telles, Douglas Luiz, quase todos os jogadores brasileiros que moravam na Inglaterra, ele tem foto que ele mora lá e tal.
E eu sabia que ele tinha uma relação próxima com alguns, tipo o Roberto Firmino, vai no aniversário do Firmino, enfim. E aí eu, comecei a dar uma pesquisada a mais, dar uma investigada, mas não tinha nada. Aí eu, Aí não deu, tipo, 2 semanas, o Fabrício Romano publicou, tipo, numa terça-feira, Here we go, Laporte pro Al Nassr. E não tinha nada especulado. E no outro dia o Laporte foi anunciado no Al Nassr. E aí eu fiquei, perdi um baita de um furo, né? Perdeu Exato. um furo. Aí agora, claro, e era porque eu não tinha uma relação muito próxima com a fonte, né? Aí depois eu comecei a tentar me aproximar mais com o pessoal que me informa algumas coisas, né? Que nem esses dias agora eu recebi que o Lucas Mugni tá recebendo sondagem do Panathinaikos da Grécia, o Mugni que joga no Ceará. Então, claro, aí agora eu tô apurando com mais pessoas para depois realmente soltar se já chegou alguma coisa referente a valor e tal, tempo de contrato. Então, eu apuro muito e eu gosto, e eu sou muito crítico comigo mesmo na hora de postar, sabe? Tem que dar uma pesquisada forte. E se não é uma fonte minha, tem que ir nas outras fontes também dos outros para realmente ver de onde que vem. Porque senão aí eu perco total minha credibilidade. Claro. Né? E ainda sobre isso, a gente também quer saber mais ou menos como que tu chega, assim, para as pessoas, assim, para pegar as fontes. Assim, tipo, como é que é a tua busca por informação, curiosidades, assim, como é que tu se aproxima das fontes? Claro, antes de eu começar a estudar, antes de eu começar a cursar o jornalismo, eu tinha muita dificuldade em achar fonte, muita. Mas agora é aquela coisa, né? Tenta descobrir o empresário do jogador, depois tu descobre... quando descobre o empresário é a melhor coisa do mundo. Porque o empresário, ele também quer vender o jogador, né? Ele quer mostrar uma imagem boa, né? Exato. Só que aí, claro, tu tem que ter uma tranquilidade para falar com o empresário também, né? Não dá para ser muito emocionado, né? Porque no momento que a gente é muito emocionado, às vezes ele pode dar um furo só para tentar trazer o nome do jogador para a mídia, né? Só que aí não é comigo, né? Mas a caça pela fonte, a caça pelo contato próximo do jogador Cara, é tentando estabelecer a conexão. Às vezes dá uma seguida ali no Instagram, manda uma mensagenzinha rápida, às vezes consegue um contato de e-mail, já te apresenta, fala, sou Guilherme Cação, produzo conteúdo focado na janela de transferências, sei lá, meu conteúdo é totalmente focado nisso, gostaria de saber se está tendo alguma movimentação do teu jogador e tal. Claro, nunca perguntar pro atleta, né? Porque pro atleta, aí o atleta talvez até te bloqueie, sabe? E é a coisa mais fácil bloquear pro atleta hoje em dia, tipo, né? eu tenho contato também com o atleta, mas o contato com os atletas eu sempre troco uma ideia de jogo mesmo, às vezes dou uma risada. O Alejandro, ano passado, foi o artilheiro do Brasileirão, me deu super bem com ele, eu falei, não faz gol no meu time, né? Acabou o jogo, ele me mandou mensagem, marcação, desculpa, tive que fazer. Então tem que ter claro, ir atrás, mas dosar, não dá para se emocionar muito quando a gente consegue o contato. Claro, por dentro eu fico, meu Deus, conseguiu o contato. Mas na hora de conversar tem que manter uma calma. Tem que ter um profissionalismo, Exato. Né? Exatamente. Bom, e para encerrar, é assim que a gente viu que o esporte é muito mais do que só uma competição. Ele virou um dos maiores palcos de comunicação e influência da atualidade. E quando bem feita, a comunicação no esporte emociona, engaja e vende. Constrói imagens, muda percepções e conecta marcas com o público de forma real. E agora a gente quer saber de você, que está ouvindo aí. Você já comprou algo por influência de uma campanha esportiva? Conta pra gente aí nas redes sociais. E se curtiu o papo, já aproveita para seguir a gente e acompanhar os conteúdos do nosso fórum, que é semana que vem, começa semana que vem. Se não se inscreveu, as inscrições já estão abertas. E muito obrigado pela escuta. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigado. Valeu. Tamo junto, valeu.